para falar do Timão, porque ó, Hugo e Maicon estão de volta. Provavelmente vão jogar contra o Botafogo. Vou te falar sobre isso. Martínez punido. Finalmente, hein? E o presidente do clube falou sobre o transfer ban. Qual é a novidade? Bom, vamos lá, pessoal. Hugo Souza e Maicon apareceram no campo na atividade realizada pelo clube, né, nesta terça-feira, ainda em processo de transição. Mas a gente está falando de um jogo contra o Botafogo, por exemplo, apenas no domingo. Então a tendência é que eles estejam em campo. O Hugo Souza, né, que está desde o começo do mês numa pancada que virou uma lesão muscular, uma lesão meio diferente, né? A gente não sabe definir muito bem, nem o clube talvez. Tava para voltar, não foi, acabou cortado da seleção brasileira, mas participou, começou, né, a participar dessa transição. Eles ainda não trabalharam com o elenco, com bola, né? Até porque os reservas jogaram com o sub-20, o time que vai jogar a copinha e tudo mais. Mas então eles estão nesse processo de transição. A gente vai acompanhar a sequência da semana, mas trata-se de especialmente o Hugo Souza, né? Titular, líder, capitão do time, é um cara super importante. O retorno dele é mais do que comemorado. Do Maicon, é um jogador importante pro Dorival, né? E eu sou até um pouco... Eu vou um pouco contra a maré, né? Porque eu sei que muito torcedor, sei lá, não gosta do Maicon, enfim, tem uma restrição com ele. Até nem sei se precisa renovar, tá? Mas eu acho que nesse ano, em alguns momentos, ele ajustou o time como um segundo homem. Como um cara, até pelas as ausências que o Dorival teve no time, eu acho que ele encontrou ali um posicionamento para o Maicon que acabou sendo importante em vários jogos, né? Oscilou, como todo time, em vários momentos, também não que ele tenha sido um destaque absoluto, mas acho que ele jogou melhor do que em outros momentos desde esse seu retorno do Shakhtar, né? Então, é um jogador importante, na medida em que ali para aquele setor, beleza, você tem a ascensão do menino André, o Carrilho não tá jogando tão bem, o Charles e o Martínez não entregam tanto assim, então assim, eu acho que o Maicon acaba sendo um retorno importante, sim senhor, tá bom? Falando sobre o Martínez, pois ele foi punido, né? Houve uma reunião entre o presidente, comissão técnica, Fabinho Soldado, vamos pela hierarquia, né? E o presidente Osmar Stabile, que entendeu, que acatou, né, a decisão da comissão técnica e da diretoria do Fabinho de que ele precisasse ser punido. A gente está falando de um jogador, cara, que mais do que ser punido pela expulsão, numa agressão covarde pelas costas, no cotovelo, com o Matheus Pereira deixando o time na mão, que isso é o mais importante. Mais do que isso, a gente está falando de um histórico absolutamente negativo para um cara que não tem entregado. A gente está falando de um cara que tem 5 expulsões em 60 jogos pelo clube, 64. 4 delas nessa temporada. 4 expulsões nessa temporada. A mais recente, depois, ou antes, né, dessa contra o Cruzeiro, contra o Bragantino. Mas a Edna esqueceu que ele tinha cartão e tal. Vamos pro fato, né, gente? Ele estava se agarrando lá dentro da área, foi expulso há poucos dias, 15, 20 dias, menos que isso. E de novo é expulso. E de novo deixa o time na mão. Na data FIFA de outubro, ele ficou 6 dias sem se reapresentar e sem dar satisfação. Um problema de documentação, os caras foram investigar, não era bem assim. Então assim, rapaziada, é curioso, o Corinthians se envolve em cada problema, em cada enrosco, né, com alguns atletas. Contratam uns jogadores assim que não correspondem dentro de campo e ainda dão um monte de problema fora dele, como se o Corinthians já não tivesse problemas suficientes. Então assim, não dá. Acho que tem que... É difícil, né? Porque o jogador, ele é protegido por contrato, né? Então você não consegue simplesmente fazer aquilo que o torcedor pensa nesse momento. Manda embora! Não pode. É um ativo do clube. Então você tem que chamar um empresário e falar assim, olha só, tem uma barca aí pro Martínez, jogador de MLS, seleção venezuelana e tal. O que você acha? Dá pra... E trocar prejuízo, né? Trocar prejuízo nesse momento, daqui a pouco não recebe aquilo que investiu. Também tem dívidas a pagar, né? Enfim. Mas o fato é que jogador como esse, você não pode contar, né? Quando ele
quando ele não falta aos treinamentos e se apresenta e vai para o jogo, ele deixa o time na mão, então fica difícil. O Osmar Stabile esteve presente num evento da Federação Paulista para o lançamento, lá sorteio dos grupos da Copinha, da Copa São Paulo, que também vai ter digamos assim, uma condição especial nesse ano de 26, né? Concomitante aí com outras competições, o Paulista Profissional começa mais cedo, o Brasileirão começa mais cedo, tudo meio embolado, né? A Copinha, ela navegava livre, né, até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, com a final da competição, em que a gente acabava se voltando apenas para ela, né? Dessa vez não vai ter como, né? E o Stabile, ele falou sobre várias questões, né? Falou sobre a Copinha, mas foi questionado sobre outras situações envolvendo o Corinthians. Por exemplo, transfer ban. Ele falou que o Corinthians trabalha para resolver, não é fácil, né? A gente está falando de 40 milhões do Félix Torres, e tem a dívida com o Rojas, que ele também citou nessa entrevista, de mais de 45 milhões que está sendo negociado. O Rojas não acionou a FIFA porque o staff do Rojas está sensível à negociação que o Corinthians está fazendo. Então, existe uma conversa para amenizar a situação e ele já aceitou receber de forma parcelada. Não vai aceitar, né? Jogou meia dúzia de jogos e vai botar no bolso quase 50 milhões de reais. Por uma barbeiragem, né? Do senhor Rubão. Que loucura. Enfim, mas tem que resolver, senão outro transfer ban. E tem que resolver o transfer ban até dezembro, e ele disse que vai resolver. Porque senão o Corinthians não consegue contratar. E o Corinthians vai precisar. Vai precisar, já passou uma janela só com um jogador, alguns provavelmente vão embora, né? Tem uma reformulação aí, então tem que resolver esse transfer ban até dezembro, e outros que podem acontecer, né? Tem que ficar atento a isso, do Rodrigo Garro, do próprio Maicon, enfim. Ele falou sobre a reunião do Conselho, né, que foi adiada, e também sobre que ele falou que, enfim, o clube está monitorando essa situação e tal, e sobre a questão dos uniformes, acho que ele não tinha falado ainda, né, sobre a auditoria que comprovou o desvio no material esportivo e que tem como figura central o vice Armando Mendonça. Ele falou que eles receberam o relatório da auditoria, encaminharam para a Comissão de Justiça e que a Comissão de Justiça vai tomar as medidas cabíveis. Essa foi a explicação do Osmar Stabile. Não bastasse, né? O Corinthians tem dificuldades dentro de campo, ainda tem que se preocupar com muitas questões fora dele. Aliás, sobre isso, no jogo dessa terça-feira, num deles, né? Tivemos o empate entre Flamengo e Atlético Mineiro, que não mudou muito a condição de tabela do Galo, né? O Galo, inclusive, acabou caindo uma posição, assim como o Corinthians, porque o Grêmio ganhou do Palmeiras. O Grêmio foi a 9ª colocação, 46 pontos, passou o Bragantino, o Corinthians e o Galo, e com isso o Corinthians caiu uma posição. O Corinthians, que era 10º, nesse momento é 11º com 45 pontos. Em termos de pré-Libertadores, hoje o adversário é o Fluminense, porque estamos tendo o G7. Podemos ter o G8 e aí vai virar uma concorrência boa, hein? Com São Paulo, Grêmio, Bragantino, Corinthians, Galo. Aí tá todo mundo na briga. Até o Vasco pode entrar nessa briga se tiver o G8. Só que para ter G8, o Galo já não ganhou a Sul-Americana e ele teria que estar entre os 8. Então nesse momento também não teria. Mas para ter G8 agora, ou o Fluminense, com a situação de momento, ou o Fluminense ou o Cruzeiro tem que ganhar a Copa do Brasil. E eu acho que o Corinthians não quer, né? Então assim, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, beleza, tá na Libertadores. Agora ele só vai saber, né, se ele vai ganhar a Copa do Brasil depois do Brasileiro. Ou seja, tem que chegar na 8ª posição. Porque se ele perde a Copa do Brasil, tendo o G8, ganhando o Fluminense ou o Cruzeiro, né, porque o Vasco está lá embaixo e o Corinthians teria sido eliminado, aí pelo menos garante uma vaga na pré-Libertadores. É mais ou menos essa conta, mas faltam algumas rodadas ainda, 2 ou 3, para a gente poder definir isso corretamente. Tá bom? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!